ficar na expectativa, que agora nós vamos começar a nossa cantata, a apresentação. O pessoal ensaiou, o pessoal se preparou, tenho certeza que estão nervosos, mas é tudo para a honra e glória do Senhor, amém? Amém? Então vai ser uma bênção, creio que Deus vai tocar o seu coração. Não converse, não tire atenção, ouça, medita e veja a palavra de Deus sendo ministrada na sua vida nessa manhã, em nome de Jesus, amém? Fique à vontade, nós vamos iniciar agora a cantata, glória a Deus.
Assim, o próprio Jesus falou aos judeus: destruí esse santuário, e em 3 dias o reconstruirei. Replicaram os judeus: em 46 anos foi edificado esse santuário, e tu, em 3 dias, o levantará? Mas eles ainda não haviam entendido com o que eles estavam falando. Abri minha Bíblia em João 20 e me deparei com Maria Madalena chorando junto ao túmulo do rei. Ela levanta sua cabeça, enxugando suas lágrimas, seus olhos ela abriu. E aonde está o corpo do mestre? Ei! 2 anjos Maria viu, e eles lhe perguntaram: Maria, por que choras? E ela respondeu: é que ali estava o corpo do meu menino Jesus, só que o corpo dele desapareceu. O corpo dele não está mais lá. Então Maria se voltar para trás, creio eu, já disposta a ir embora. É quando Yeshua aparece e lhe pergunta: Maria, por que choras? Maria, por que me busca? Maria, faça-me um favor, não me procure entre os mortos, porque vivo eu estou. Vai lá e avisa aos seus irmãos, para eles começarem, Maria, a sorrir. Fala para eles que ainda não acabou. Diga que a morte eu venci. Então Maria, sem perder tempo, foi em direção aos discípulos. Ela correu, e ao chegar lá ela disse assim: senta todo mundo aí, porque eu vou contar o que aconteceu. Os discípulos ficaram assustados. Chegando, pois, à tarde daquele dia, o primeiro da semana, é cerrada as portas aonde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham juntados, quando de repente Jesus chegou. A paz esteja convosco. Sou eu. A paz do Senhor esteja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio a vós. Receba o Espírito Santo. Aquele a quem perdoar os pecados, lhes serão perdoados, e aqueles a quem não perdoar, não serão perdoados. Mas neste momento não estava Tomé. Contudo, quando ele chegou, os discípulos lhe contaram tudo. Porém, ele não creu. É verdade, Jesus apareceu para mim. Duvido, se eu não ver suas mãos e não puser os meus dedos no lugar dos cravos, eu não creio. Oito dias se passaram, e então o Senhor apareceu mais uma vez. Que a paz do Senhor esteja convosco. Venha, Tomé, põe a mão aqui, veja.
Senhor meu e Deus meu. Porque me viste, creste, mas bem-aventurado os que não me viram e creram. Depois desse, o Senhor apareceu muitas outras vezes, mas que não foram escritas. Assim está escrito que depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas inefalíveis. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que dele ouvistes. Porque na verdade João batizou com água, mas vós serei batizado com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. E aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu, neste tempo, o reino a Israel? Então Jesus disse-lhes: Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós e ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. E quando dizia isto, Jesus foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando aos seus olhos. Mas também está escrito: Por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que entre vós foi recebido, em cima no céu, há de vir, assim como para o céu ouvistes ir. Alegre-se, igreja, pois ele vive e ele voltará. Sofreu, mas não reclamou. Por todo o mundo seu amor mostrou. Seu grande plano ninguém entendeu, mas ao terceiro dia ele venceu. Ele vive, sim, ele vive. A cruz está vazia, ele é rei. Ele vive, sim, ele vive. Seu amor jamais esquecerei. O túmulo estava bem fechado, mas o poder do Pai foi revelado. A pedra rolou, vazio ficou, Jesus ressuscitou. Ele vive, sim, ele vive. A cruz está vazia, ele é rei. Ele é rei. Ele vive, sim, ele vive. Seu amor jamais esquecerei. Aos discípulos apareceu, a promessa de vida ele deu. Subiu ao céu,
mas não nos deixou. O Espírito Santo enviou. Hoje sou livre, posso cantar. Jesus pra sempre vai reinar. Hoje sou livre, posso cantar. Jesus pra sempre vai reinar. Ele vive. Hoje sou livre, posso cantar. Jesus pra sempre vai reinar. Hoje sou livre, posso cantar. Jesus pra sempre vai reinar. Ele vive, ele vive. Seu amor jamais esquecerei. Seu amor jamais esquecerei. Seu amor jamais esquecerei. Ele vive. Seu amor jamais esquecerei. Seu amor jamais esquecerei. Seu amor jamais esquecerei. Porque me deu amor de tal maneira, porque se entregou em meu lugar, eu não merecia, eu não merecia. Os cravos transpassando suas mãos, os cravos transpassando os seus pés. Jesus ensanguentado morreu por meus pecados, viveu por me amar. Oh, oh. A cruz está vazia. Oh, oh. Jesus não está lá. Oh, oh. Seu corpo ensanguentado morreu por meus pecados, viveu por me amar. Deus, porque me deu amor de tal maneira, porque se
entregou em meu lugar. Eu não merecia. Eu não merecia. Os cravos transpassando suas mãos, os cravos transpassando os seus pés. Jesus ensanguentado morreu por meus pecados, viveu por me amar. Oh, 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 a cruz está vazia. Oh, oh, Jesus não está lá. Oh, oh, seu corpo ensanguentado viveu por me amar. Oh, oh, a cruz está vazia. Oh, oh, Jesus não está lá. Seu corpo ensanguentado morreu por meus pecados, viveu por me amar. Só quem é livre solta a voz pra adorar. Eu sou livre pra viver a eternidade com meu Deus. Sou livre pra viver tudo o que Ele prometeu. Jesus ensanguentado lá na cruz me libertou. Solta a voz e diga: você é livre. Eu sou livre pra viver a eternidade com meu Deus. Sou livre pra viver tudo o que Ele prometeu. Jesus ensanguentado lá na cruz me libertou. Morreu por meus pecados, viveu por me amar. Morreu por meus pecados, por me amar. Aleluia! Aleluia! Ele está vivo, a cruz está vazia.
cruz eu vou do seu sofrer participar, sua obra vou cantar, ó meu Salvador. Na cruz mostrou o amor do Pai, o justo uma cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu imerecida vida que de graça recebi por sua cruz, que da morte me livrou, trouxe minha vida, e eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Oh, pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado. Seu amor, impressionante é o seu amor, que me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. A Ele todo som de todos nós, a Ele todo tom e toda voz, cantem glória. A Ele todo som de todos nós, a Ele todo tom e toda voz, cantem glória. Cantem glória, cantem glória, cantem glória, cantem glória, cantem glória, cantem glória, cantem glória. Quebrantado por seu amor. Você pode se colocar de pé, por favor?
neste lugar, o Espírito Santo de Deus. Santo Senhor. Quem ouviu e aceitou a mensagem da cruz, a quem foi revelado o braço forte do Senhor. Cante comigo. Foi crescendo um renovo como raiz de uma terra seca. Não havia beleza e formosura para o desejar. Verdadeiramente Ele levou sobre si nossas enfermidades e dores, considerado castigado por Deus, afligido e oprimido. A morte de Cristo na cruz trouxe vida a mim, pecador. A ressurreição de Cristo na cruz me deu acesso ao Pai de amor. Eu posso dizer que filho eu sou, herdeiro de Deus, o meu Salvador. Em tua presença eu quero estar e mergulhar no teu amor. Ele foi ferido por nossas transgressões, o castigo que nos traz a paz estava sobre o Senhor. Pelos seus passos fomos sarados. Fez cair sobre ele nossas acusações. Vamos declarar o que ele fez por nós, aleluia. Para sempre a dívida que era contra nós ele riscou e perdoou, e cravou firme naquela cruz, nos livrou e libertou. Abriu mão dos poderes e humilhado se expôs publicamente. Como filho sobre tudo ele passou e mesmo assim triunfou. Levante suas mãos e cante. A morte de Cristo na cruz trouxe vida a mim, pecador. A ressurreição de Cristo na cruz me deu acesso. Diga que você é filho. Eu posso dizer que filho eu sou. Pra sempre Deus, se eu quero estar e mergulhar no seu amor. Eu quero mergulhar e me entregar a esse amor que me comprou. Cante comigo bem alto, vamos. O véu se rasgou, ele ressuscitou. A morte venceu, vida eterna nos deu. Livre nele eu sou, posso exaltar o Deus de amor, com seu reino virá mais uma vez.
vez cante o véu. O véu se rasgou, ele ressuscitou. A morte ele venceu, a morte venceu, vida eterna nos deu. Onde está o som dos livres? Livre dele eu sou, posso exaltar aquele que é digno. Com seu reino virá, te adoramos, Deus. Santo, Santo. Exaltado para sempre. O véu se rasgou, ele ressuscitou. A morte venceu, vida eterna nos deu. Livre nele eu sou, posso exaltar. De amor, com seu reino virá. Celebramos o teu nome, Senhor Jesus. Obrigado pelo que fez por nós na cruz. Não há amor maior. Não há amor maior. Recebi o amor de Deus, logo eu, finito e carnal, logo eu, diante de um Deus imortal, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. Vocês
sobre graça recebi, e da plenitude renasci. O amor de Deus, aleluia, vive poderosa salvação, luz que me alcançou na escuridão. Todo meu pecado se apagou no amor de Deus, aleluia. Logo eu, pobre pecador, logo eu, tão fraco e tão devedor, logo eu, de graça recebi o amor de Deus, logo eu, finito e carnal, logo eu, diante de um Deus imortal, logo eu, de graça recebi o amor de Deus, o amor de Deus, rico em benefícios, o amor de Deus, não pede sacrifícios. Recebo o perdão comprado por Jesus. O amor de Deus é puro e consciente como as manhãs, é firme e constante, que se entregou na cruz e a morte derrotou. O amor de Jesus. Recebi o amor de Deus, logo eu, finito e carnal, logo eu, diante de um Deus imortal, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. Aleluia. Esse amor é para todos vocês. Amém? Deus abençoe. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Coberto com espinhos
mas hoje em glória está. O Salvador lavou meus pés e hoje aos seus pés estou. Nosso pecado carregou, quão majestoso és, teu amor perfeito brilhará e todos hão de ver. Teu nome, Deus, é vencedor, a Cristo Rei todo louvor. Teu nome, Deus, é vencedor, a Cristo Rei todo louvor. Não tenho mais o que temer, eu tenho paz em ti. Jesus morreu naquela cruz para salvar a mim. Teu nome, Deus, é vencedor, a Cristo Rei todo louvor. Teu nome, Deus, é vencedor, a Cristo Rei todo louvor. A tumba que o abrigou, vazia agora está. Seu corpo não está mais lá, a morte ele venceu. A morte ele venceu. Ele venceu. Teu nome, Deus, é vencedor, a Cristo Rei todo louvor.
Amém, queridos. Graças a paz, bom dia. Eu acho que é chover no molhado, né? Perguntar quem foi abençoado nessa manhã já. Muito bom, né? Parabenizar os irmãos, né? Tanto ensaio, tanta dedicação também, né? Todo esse período aí para efetivamente não apresentar, mas ministrar, né? Ministrar sobre as nossas vidas, porque eu acredito que todo mundo aqui foi tocado, né? Pelas ministrações aqui, desde as crianças até o coral, a dança, né? Tudo que foi apresentado aqui foi para a glória de Deus. E tudo que se faz para a glória de Deus, efetivamente toca, né? Tem o que no mundo espiritual, né? Que entra no coração da gente, entra no coração da gente, faz toda a diferença. E eu quero brevemente, obviamente, a gente não tem o tempo, obviamente o culto hoje foi mais direcionado à ministração aqui dos irmãos, mas eu quero fazer só uma consideração rápida em relação à palavra. Peço perdão a vós, que garganta eu acordei hoje sem conseguir falar. Eu falei, misericórdia, né? Tenho que conversar com os irmãos ali, compartilhar a palavra, né? Mas eu relutei ali, consegui no final, né? A Rose fez algumas coisas, consegui no final para falar, que a voz sair, né? Mas, irmãos, eu quero considerar rapidamente. A gente sabe, hoje, na realidade, a celebração da Páscoa é uma festa judaica. A Páscoa se instituiu como uma festa cristã em Cristo Jesus. Isso começou lá no passado, né? Quando Deus chama Moisés. Moisés estava no deserto, ele havia fugido do Egito, ficou um período de tempo no deserto, onde conheceu sua esposa ali, trabalhou com seu sogro, e depois, em determinado momento, ele via aquela sarça, né? Uma sarça que queimava, ardia, e não consumia. E ele foi curioso, foi ver o que acontecia. E ali Deus fala com ele. Deus tem uma conversa com Moisés pedindo, olha, eu tenho visto o clamor do meu povo em relação aos seus detratores, exatores, né? E eu tenho visto o clamor do meu povo. E Deus convoca Moisés para tirar o povo da escravidão do Egito, para libertar o povo da escravidão do Egito. E ele ainda questiona Deus ali, né? Ele coloca suas dificuldades e seu medo, efetivamente, dizendo, Senhor, eu não sei falar, sou pesado de línguas, né? E Deus manda ali o seu irmão Arão, junto com Moisés, para que fosse até Faraó, para pedir a libertação do povo da escravidão. E em determinado momento Moisés fala a Deus, mas Senhor, quando eu disser ao povo, aos hebreus, né, que alguém, um Deus me enviou, a quem eu digo que me enviou? Qual o nome que me enviou? E Deus fala a Moisés, diz que o grande eu sou te enviou. Eu sou o que sou, o grande eu sou te enviou. Porque, irmãos, Deus, Ele é efetivamente aquilo que você precisa que Ele seja. O Senhor Jesus se apresentou depois aqui e Ele é o nosso. Só para os irmãos se sintonizarem na história, né? E então vieram algumas pragas, né? Todo mundo conhece a história, desde as criancinhas na escola dominical, né? Vieram algumas pragas, né? As 10 pragas do Egito, para que Faraó libertasse o povo hebreu para adorar o Senhor do deserto. E Faraó endurecia o coração, prometia que ia liberar e endurecia o seu coração e não liberava. E na 10ª praga, quando chegou a 9ª praga ali, aprova o Senhor lá trazer a 10ª praga, que era a morte de todos os primogênitos. E só que o povo hebreu que morava no Egito, o anjo da morte passaria sobre o Egito e mataria todos os primogênitos. Mas o povo hebreu foi convocado a matar um cordeiro sem mácula, por cada família, e se a família fosse pequena, podia se juntar à família, preparar algumas ervas amargas, né? Aquele cordeiro tinha que ser assado, não podia ser cozido. Fariam pães asmos, sem fermento, para comer com aquilo lá. Eles comeriam e sairiam, porque o anjo da morte ia passar, e eles passariam o sangue, iam espargir o sangue daquele cordeiro no umbral da porta. Para que aonde o anjo da morte passasse, visse aquele sangue no umbral da porta, ele passaria por cima. Está aí a palavra Páscoa, passar por cima, né? Poupar, passar por cima a palavra Páscoa, onde o anjo da morte não entraria naquela casa dos hebreus. E ali então eles poderiam depois ir adorar o Senhor no deserto. E obviamente Paulo, lá no Antigo Testamento, cerca de aproximadamente, irmãos, 1000 a 1400 anos depois, né, veio Jesus Cristo, e Paulo chama Jesus Cristo de o Cordeiro Pascual, porque Jesus foi quem morreu, foi o Cordeiro que morreu por nós.
né? O sangue era aspergido lá no umbral da porta, foi o sangue derramado na cruz, né? Para que quando nós cremos nisso, nós entramos, né, por essa porta, que lá em João capítulo 10, o Senhor Jesus, ele se intitula a porta, eu sou a porta, né? Em Mateus capítulo 7, ele diz que a porta é estreita e o caminho é apertado, mas leva à salvação, né? E foi aspergido na cruz o sangue de Jesus, para quem efetivamente crê, né, possa ter aí a vida eterna, a salvação para a glória de Deus. Os pães asmos significa a ausência do pecado, porque o Senhor nos livrou de todo o pecado, porque o fermento, né, era um pão asmo, era um pão sem fermento, e o pecado na palavra de Deus, ela simboliza, o fermento simboliza o pecado. As ervas amargas que se comia ali era o sofrimento que Jesus passaria na cruz. Em tudo isso, lá 1000 a 1400 anos antes, apontava já para Jesus Cristo. Já era um prenúncio. A Bíblia diz que as coisas do passado são sombra das coisas futuras. Então, aquilo tudo apontava para Jesus Cristo. Já mostrava a obra redentora de Jesus Cristo. Lá, desde o povo hebreu, já mostrava a obra redentora do Senhor Jesus, né? E quando Moisés efetivamente pergunta, mas quem está me enviando? Ele diz, o grande eu sou te enviou. Eu sou o que sou, né? Eu sou o que você necessita que eu seja, né? O Senhor é tudo efetivamente sobre a tua vida. Ele te trouxe a salvação, foi tudo que foi ministrado aqui, tudo que foi apresentado aqui. O Senhor é aquilo que você precisa que Ele seja, né? Jeová Jirê é o Deus da provisão, Jeová Nissi é a nossa bandeira, Jeová Rafa é a nossa cura, né? Tsequenu é a nossa justiça. Ele é tudo aquilo que você precisa, irmãos. Portanto, hoje a ordem do Senhor é, portanto, ir de fazer discípulos. Fazer discípulos. Por isso que nós pedimos que você convide pessoas, que você seja um instrumento de Deus. Fazer discípulos de todas as nações. De todas as nações. Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinando a guardar o que eu vos tenho mandado. Porque Ele, aquele que é aquilo que você precisa que Ele seja, Ele estará com você todos os dias, até a consumação dos séculos. É promessa dele. Quando nós cumprirmos a ordem dele, de pregarmos o evangelho, de anunciar, foi o que nós fizemos aqui através de uma encenação, é o que eu faço aqui através da palavra, e é o que você pode fazer lá fora através do teu testemunho, de falar, olha, eu conheci um Jesus que fez diferença na minha vida. Eu conheci alguém que tem sido aquilo que eu... Agora, irmãos, vou dizer uma coisa para você. Luta, né, você vai passar. Ele não prometeu que não haveria luta, muito pelo contrário. Ele prometeu que haveria muitas lutas, e toda a história na palavra de Deus, que retrata os homens de Deus, retrata homens de Deus voltados a muita luta, né? Quando você olha lá para as grandes conquistas, os grandes milagres de Deus na palavra, no Antigo Testamento, mostra muita luta. E no Novo Testamento, as pessoas também com lutas pessoais, lutas particulares, com conceitos, né? Era curando um cego, era curando um surdo, era curando um mudo, era curando um aleijado, né? Era anunciando a salvação, a plenitude da salvação. Você olha desde o Antigo Testamento, o rei Davi estava lá numa guerra, o menino Davi até então, né? E se deparou com Golias. Você vê lá Gideão, né, com um problema lá, que via os medianitas para roubar tudo, e travou-se uma guerra. Em tudo você vai ver situação de guerra e de alguns milagres de Deus na vitória. Portanto, Ele é aquilo que você precisa que Ele seja para a tua vida hoje. Talvez você não vai enfrentar nenhuma guerra com alguém, né, hoje em dia, até porque a palavra de Deus diz que a nossa luta não é contra carne e sangue. Está lá em Efésios capítulo 6. A nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados, potestades, contra ossos espirituais da maldade que operam nos lugares celestiais. Você vive uma guerra. O grande conflito, talvez, que aconteça hoje, no coração, na vida do ser humano, né, o que tem mais tomado o coração do ser humano hoje, talvez seja esse conceito, essas doenças psicossomáticas, né, essas coisas que afetam o interior do homem. Muita gente deprimida, muita gente se matando, muita gente angustiada. Dos grandes problemas que tem, com tanta tecnologia, com tanto avanço, com tanta rapidez em tudo. Eu na quinta-feira, acho que foi essa quinta-feira passada, ou retrasada, não sei, eu saí daqui quinta-feira passada, né, misericórdia, né? Eu saí daqui e estava em jejum o dia inteiro. Toda quinta-feira eu jejuo o dia inteiro.
E eu estava em jejum, saí daqui já, né? Estava com um pouquinho de fome, não com muita, mas aí vamos comer alguma coisa, uma coisa saudável, fomos para o Burger King, né? Eu com meus netos ali para o Burger King, misericórdia, né? Depois de 24 horas de jejum, você vai comer Burger King. Aí por isso que tem 5 stands no coração aqui, né? Mas ali você chega, aperta um botão, vem a comida, né? Já chega tudo aquilo, eu não sei, processado, aquilo industrializado, mas chega lá uma comida para você comer, né? O negócio é gostoso, né? Pode não ser saudável, mas é muito bom, né? É gostoso, né? Mas hoje tudo é muito rápido, tudo é muito prático, as compras estão se acabando nas lojas, né? Até mercado hoje, que você quer escolher a fruta, você liga, vem lá a tua compra em casa, está tudo muito prático, muito rápido, e isso torna uma geração ansiosa, né? Você não pode, na minha época de criança tinha 2, 3 canais de televisão, hoje você não consegue parar lá, né? Você tem 50, 60 e não consegue parar para assistir alguma coisa, muita ansiedade, e isso vai refletir no interior do ser humano, na ansiedade, Ei, deixa eu falar uma coisa para você, irmão. Ei, presta atenção aqui, presta muita atenção aqui. Tudo isso avança, e a gente acha tecnologia, tudo isso, mas o mundo é mundo, esse mundo jaz do maligno. Eu vou dizer uma coisa para você, uma das coisas que mais afastam a gente de Deus também hoje é a ansiedade. Ansiedade, porque você não tem paciência, você não quer esperar o tempo de Deus. Você não quer esperar o tempo de Deus. Lá em 2 Pedro, capítulo 3, versos 7 e 8, lá, a palavra diz, Pedro diz assim, eu não quero que vocês sejam ignorantes quanto a isso. Mas para Deus um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. E Deus não retarda as suas promessas, ainda que nós o tenhamos por tardio, achamos que Ele está atrasado, Senhor. Ainda que o tenhamos por tardio, mas Ele é longânimo, querendo que todos se salvem. Deus tem o tempo certo, lá em Eclesiastes 3, há tempo para todo o propósito de Deus debaixo dos céus. Tempo para todo o propósito de Deus debaixo dos céus. Relacionamento com Deus não é McDonald's, não como é que fala? Controle remoto de televisão, né? Não é Burger King. Relacionamento com Deus é tempo. Relacionamento com Deus é coração. Para você dedicar o teu coração, para você entregar o teu coração, né? Para você efetivamente ter relacionamento com Deus. Relacionamento. Então, meu irmão, em meio a toda essa turbulência, você precisa de paz. Você precisa de paciência, porque tudo vem da mesma raiz. Paz, paciência. Ele é tudo efetivamente que você precisa que Ele seja. E um dos atributos de Deus, né, é Jeová Shalom, o Deus de paz, Então, procura aquietar o teu coração, acalmar o teu coração, falar com Deus, nessa ansiedade toda, em todo esse envolto de ansiedade que envolve a tua vida, meu querido. Está lá em Filipenses capítulo 4, a partir do verso 5, seja a vossa equidade notória, porque perto de você está o Senhor. Tem equilíbrio, está dizendo ali, tem equilíbrio, equidade é equilíbrio, tem equilíbrio. Isso se mostre às pessoas o teu equilíbrio, porque perto de você está o Senhor. E não andeis inquietos. Quebra toda essa ansiedade. Não andeis inquietos por coisa alguma. Mas as vossas necessidades sejam entregues diante de Deus. Oração, súplica e ação de graças. E a paz que você precisa. A paz que excede o entendimento, que não está na compreensão do ser humano aí fora. A paz que excede o entendimento humano, guardará os vossos sentimentos e os vossos corações em Cristo Jesus. A paz de Cristo, quando você entrega os teus problemas na mão do Senhor, descansa no Senhor, não deixa, porque toda decisão tomada debaixo de pressão, toda atitude, né, todo voluntarismo teu que você toma debaixo de uma pressão, a tendência é errar muito, você precisa ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, ouvir a voz de Deus, ter o tempo certo, há tempo para todo o propósito de Deus debaixo dos céus. Então tenha paciência. Paz é fruto do Espírito Santo. Está lá em Gálatas 5, 22. O fruto do Espírito, quando você recebe a Jesus, você recebe o Espírito Santo. E o fruto que exala de você, né, que produz em você o Espírito Santo, o fruto é amor, alegria, paz. Amor, automaticamente ou de uma forma sobrenatural, quando você recebe o Espírito Santo, o fruto do Espírito Santo vai trabalhar em você a paz.
para que você aprenda a ser paciente. E às vezes mandar até uma luta, às vezes permitir até uma luta em você, para que você aprenda a ter paciência, a esperar no Senhor. Fruto do Espírito Santo: amor, alegria, paz, 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 longanimidade, benignidade, mansidão, fé, domínio próprio. Domínio próprio é fruto do Espírito Santo de quem tem Jesus Cristo na sua vida. Ele pode trabalhar isso no teu coração. Paz, toda a ansiedade lança diante dele, e a paz que excede o entendimento guardará os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Nós cantamos aqui 800 anos antes de Cristo nascer. Às vezes a gente tem todos os nossos medos hoje. Medo de onde você pisa, medo da decisão que vai tomar, medo do que você vai falar. Tem medo. O medo tem tomado conta junto com a ansiedade, porque a ansiedade gera medo. A ansiedade gera medo, mas a palavra diz lá em João 4,18 lá, que o amor de Deus lança fora todo medo. Lança fora todo medo. E ele diz lá em João 14, a partir do verso 26, e o Consolador, que o Pai enviará em meu nome, ele vos fará lembrar de todas as coisas, vos ensinará todas as coisas. Vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar do que eu vos tenho dito. O que quer dizer isso, meu irmão? Quando você ouve a palavra, quando você recebe a palavra de Deus, quando você ouve a palavra aqui no domingo, uma ministração, seja, ou através da palavra que você está ouvindo agora, ou através da leitura da palavra, quando você examina as Escrituras, na hora que você precisar da decisão, tenha paciência, tenha paz, porque o Espírito Santo de Deus vai te fazer lembrar de tudo que Jesus ensinou. As minhas decisões têm sido pautadas assim. Eu penso, o que a minha vida naquele momento se encaixa dentro de algum contexto da palavra, e ali eu tomo decisão pela palavra. E o texto não para aí. O Espírito Santo Consolador, que o meu Pai enviará em meu nome, vos fará lembrar vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar. Ele ensina e te faz lembrar na hora que você precisa. O versículo seguinte diz: deixo-vos a paz. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não a paz que o mundo dá. Não a paz que o mundo dá. Não se turbe nem se atemorize o vosso coração. Eu vou traduzir para você, meu querido. Não fique aflito e nem tenha medo. Não se turbe nem se atemorize o vosso coração. Não fique aflito, ou não tenha medo e nem fique aflito, porque eu deixo-vos a paz, para você tomar a decisão na hora certa, para você lembrar de tudo aquilo que Jesus Cristo está ensinando. Quando você for tomar uma decisão lá, só essa palavra que está sendo ministrada agora nessa manhã, quando você for tomar uma decisão, se você voltar o teu coração para Deus, Ele vai te falar: olha, calma, tenha paciência para tomar essa decisão. Não é no teu ímpeto, não é no teu fôlego, não é na tua força, é na força do Senhor, é na palavra do Senhor. Jesus falou lá no primeiro sermão dele, quando ele encerra o primeiro sermão dele, lá em Mateus começa em capítulo 5, termina lá em capítulo 7, ele dizendo: olha, aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, é semelhante àquele que construiu a sua casa na rocha. Aquele que ouve as minhas palavras e não pratica, é aquele que construiu sua casa na areia. Quando correm os rios, bate a tempestade, corre a chuva ali, a casa desaba. Então ouça a palavra de Deus e espere o Espírito Santo desenvolver ela no teu coração para você tomar a decisão, mas tenha paz. Tenha paz. Nós cantamos aqui a música que o Vinícius cantou, uma música que o Vinícius fez, a gente fez, eu dei aquela pitadinha também, né? Mas uma música muito bonita, né? Mensagem da Cruz, que você cantou aqui, a música de autoria do pastor Vinícius, né? E fala exatamente de Isaías 53. 800 anos antes de Cristo nascer, já se profetizava sobre Jesus. Quem deu crédito a esta pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Mas ele foi subindo como renovo, como raiz em terra seca, não tinha parecer nem formosura, nenhuma beleza víamos para que desejasse. Homens de dor, experimentados no trabalho, e não se fazia dele caso algum. Mas verdadeiramente, você cantou aqui, verdadeiramente Ele levou sobre si as nossas dores. Verdadeiramente Ele levou sobre si as nossas dores. Nós o reputamos por ferido, aflito de Deus, porque Ele foi moído pelas nossas transgressões, Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. E o castigo que você merecia, porque você é o pecador, o castigo que você, pecador, merecia, o castigo que nos traz a paz, foi sobre Ele. O castigo que você, que eu merecíamos,
foi sobre ele. O castigo que me traz a paz, o castigo que me traz a paz, que permite que eu tenha paz, esse castigo foi sobre ele. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então, meu irmão, receba a paz de Cristo. Receba a paz de Cristo em teu coração, em nome de Jesus. E creia que o Senhor sempre, sempre estará contigo e tem o controle de todas as coisas. Você está no meio de uma guerra, a nossa luta não é contra carne e sangue. E lá em Efésios capítulo 6, o Senhor Jesus, o pastor Paulo, obviamente, ele apresenta a armadura de Deus, a armadura de Jesus. Não é a armadura nossa, é a armadura de Deus. Os demais irmãos, revestivos de toda a armadura de Deus, porque quando você nasce em Cristo Jesus, quando você aceita Jesus Cristo, você volta a ter a imagem e semelhança de Jesus. E tendo a imagem e semelhança de Jesus, a armadura dele cabe em você. Não é uma armadura que cabe em você, mas quando você aceita Jesus, você se torna um filho de Deus. E sendo filho de Deus, você se torna a imagem novamente e semelhança de Cristo, de Deus. Então a armadura cabe em você. Cinturão da verdade. Só quem tem Cristo pode viver a verdade. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Couraça da justiça, capacete da salvação, o escudo da fé com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno, a espada do Espírito que é a palavra de Deus. E agora, calçado os pés na preparação do evangelho da paz. Você está revestido de toda a armadura, enfrentando uma guerra, revestido de toda a armadura de Deus, e os teus pés estão calçados na paz, no evangelho da paz. Irmão, Deus não prometeu ausência de lutas. Ele prometeu que mesmo que você estivesse numa cova de leões, Ele te daria paz e livramento. Mesmo que você estivesse numa fornalha, Ele te daria paz e livramento. Mesmo que você fosse para a prisão, Ele te daria paz e livramento. Em todas as coisas, você é mais do que vencedor. E Jesus Cristo te prometeu a paz. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não como o mundo dá, mas a minha paz eu te dou. Não se turbe nem se atemorize os vossos corações, nem tenha medo e não fique aflito, porque eu deixo com vocês a paz de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Acabou o nosso tempo aqui. Quando ele mandou os discípulos, lá em Lucas capítulo 10, vão de 2 em 2. A seara é grande, são poucos os ceifeiros. Rogai ao Senhor da seara para que mande os ceifeiros. Eu vos envio como cordeiros no meio de lobo. Cordeiro no meio de lobo, mas leve a paz. Leve a paz. E se aquela casa não aceitar a paz, preocupa não, que a paz retorna para você. Porque paz de Cristo não se perde. Paz de Cristo, ela vai ser sempre depositada no coração aberto a receber a paz dele, em nome de Jesus. Amém? Então você tem a paz, você é portador da paz e você é aquele que vai anunciar a paz de Cristo. Como você viu hoje, que trouxe paz no teu coração, tudo que você viu a ministração hoje aqui. Amém? Então vamos ficar de pé aqui. Eu quero chamar aqui na frente rapidamente todos aqueles, porque, irmãos, eu vou falar uma coisa assim, eu não tenho nenhum problema com apelo, eu gosto e de vez em quando eu faço apelo aqui, mas entendo que as coisas de Deus, elas têm que ser bem objetivas, né? E seguir a voz, a direção do Espírito Santo de Deus. Seguir a voz, a direção do Espírito Santo de Deus. Então, por que eu estou falando isso? Porque eu creio o seguinte, irmãos, presta atenção aqui, é minha forma de pensar, se estou errado, né, eu não estou falando agora, eu estou falando de um conceito pessoal meu, como pastor da igreja, né? Depois de uma ministração dessa, e depois de uma palavra que você recebe de paz, se você não quer Jesus na tua vida, o que nós vamos querer, se não for Jesus na nossa vida? Só que para aceitar Jesus, ele disse, ele mesmo falou antes da ascensão ao céu, aquele que crê e for batizado será salvo, quem não crê já está condenado. Aquele que crê e for batizado será salvo. Então, meu irmão, quem crê em Jesus aqui? Foi unânime. Teve uma pessoa que falou meio na dúvida, mas falou. Mas foi unânime aqui, tudo bem. Então vem aqui quem não é batizado. Se todos creem, quem não é batizado, vem aqui para orar pela tua vida. Porque aquele que crê e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. Então eu quero orar por todos que não são batizados aqui para a glória. Pode vir aqui na frente, tenha medo não. Aquele que me confessar diante do Pai que está no céu, que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do Pai que está no céu. Aquele que não me confessar diante dos homens, não confessarei diante do Pai que está no céu. Pode vir aqui, eu só quero orar pela tua vida. Orar.
orar. Eu vou usar uma expressão. Tem mais gente que não é batizado? Não tenha medo não, irmãos. Né? Eu só vou dar um microfone para você só falar uma frase só. Não, brincadeira, não vai falar nada não. Né? Você vai falar com você e Deus mesmo aí. Amém? Tem mais ninguém? Pode vir mais para frente, vocês que não são batizados aqui. Eu só vou pedir uma coisa, eu vou usar uma expressão que o apóstolo Paulo usa lá na carta de Efésios, na carta aos Romanos. Ele suplica. Olhem para mim aqui, eu vou suplicar a vocês. Entreguem a vida a Jesus. Eu sei que muitos já estão vindo na igreja, estão aqui, mas entreguem a vida a Jesus e consolide isso, né? Mas eu quero vir na igreja, pastor. Eu quero estar aqui na igreja, eu quero ser crente e eu quero servir a Deus aqui, mas pastor, não sei se eu estou preparado, eu não quero me batizar. Deixa eu falar uma coisa, primeira ordem, se você tem Jesus como Senhor da tua vida, se Jesus é Senhor da minha vida, eu tenho que obedecer a Ele. Ele é Senhor, eu obedeço. A primeira ordem que Ele dá é aquele que crê tem que se batizar. Então, se eu não quero me batizar, eu vou desobedecer a primeira ordem dele. Então, eu não vou obedecer mais nenhuma, né? Porque a primeira que Ele dá, eu já estou desobedecendo. Então, a ordem de Deus é essa: aquele que crê e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado, né? E esses sinais seguirão os que creem. Em meu nome falarão novas línguas. Em meu nome expulsarão demônios. O diabo não tem mais vez com você não, meu irmão. Se você crer e for batizado, em meu nome beberão coisa mortífera, não causará dano algum. Em meu nome pegarão serpentes, escorpiões. Em meu nome colocarão a mão sobre enfermos e os curarão. Então, meu querido, vale a pena, porque esses sinais passam a seguir aqueles que creem e são batizados em Cristo Jesus. Amém? Então você só vai declarar comigo assim, fecha os teus olhos. Talvez você já tenha feito isso, mas não se preocupe, porque mesmo eu, pastor, batizado há tantos anos, né, eu falo isso todos os dias, eu creio e declaro assim, repita comigo: Senhor Jesus, eu creio no Senhor como único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida. Escreve meu nome no livro da vida. E eu prometo te amar e te servir como o único Deus. Amém. Pai de bondade e graça, Pai, recebe, Pai, essa palavra. Pai, nós sabemos que a palavra tem autoridade no mundo espiritual, Pai. Recebe essa palavra que cada coração declarou aqui, Pai. Transforma isso em vida abundante, Pai, em salvação, em cura, em libertação, Pai, em todo o teu propósito, em toda a tua história que o Senhor escreveu para cada um dos teus filhos, meu Pai. Toda a história que o Senhor escreveu para eles, se cumpra, Deus, em nome de Jesus é o que nós cremos, Pai, e te agradecemos, Pai. Eu os abençoo, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, com toda sorte de bênção e de promessas da tua palavra, Pai. É o que eu creio no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Queridos, não sei quem está aqui. Tem alguém aqui? Está aqui, a Fabiana está aqui. Ela só vai dar uma palavrinha com vocês. Tem estudo do batismo aqui na igreja. Se precisar, a gente põe alguém para dar estudo. Pastor, a hora da igreja eu não posso vir porque eu tenho compromisso, eu estudo, eu trabalho. A gente põe uma pessoa para dar no horário que você puder, para dar um estudo, né, para você descer as águas ali, batizar e fazer a grande diferença na tua vida. A grande diferença na tua vida não existe. Eu tenho 2 filhos, eu tenho 5 netos. Eu sou casado há anos e 37, 38, acho que é isso aí, mas dias maravilhosos na minha vida, né? Dias maravilhosos, né? Tive 5 infartos, Deus me livrou, foi mais um dia de vitória quando Deus me livrou da morte ali, do infarto. Dias maravilhosos na minha vida, mas nenhum foi tão importante quanto o dia que eu aceitei Jesus e me batizei. O dia mais importante da minha vida foi esse, com tantas bênçãos que Deus tem me dado. Mas através desse dia do batismo foi que eu comecei a receber todas as bênçãos de Deus na minha vida. Vale a pena servir a Jesus, vale a pena, da maneira com que a palavra ensina, não que o mundo aí apresenta, não, porque esse Jesus que apresenta aí não é o Jesus verdadeiro. Examinai as Escrituras, porque são elas que testificam de mim, diz o Senhor, e cuidar ter nelas a vida eterna. Então ela apresenta Jesus e te dá a vida eterna. Amém? Deus abençoe. Pode seguir a Fabiana ali, em nome de Jesus. Eu queria chamar aqui quem é responsável agora, é só da sequência aqui. Alguém, a Bia vai subir aqui. Alguém, por favor, tire o púlpito aqui, por favor. Os irmãos obreiros aqui, por favor, só tirem o púlpito aqui para mim.
eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor sobre o trono.
Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. São como os montes de Sião, eles não se abalam, eles não se abalam. Os que confiam no Senhor renovarão as suas forças, eles não se abalam, eles não se abalam. A quem tem o eu no céu, além de ti, Jesus, a quem tem o eu no céu, além. A quem tem o eu no céu, além de ti, Jesus, a quem tem o eu no céu, além. Nem morte, nem vida, nem anjos principados, ou angústia, ou nudez, ou a fome, ou espada. Nem morte, nem vida, nem anjos
nudez, ou a fome, ou espada, nem morte, nem vida, nem anjos, principados, ou angústia, nudez, ou a fome, ou espada, nada vai nos separar, nada vai nos separar, não, 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 nada vai nos separar, oh, nada vai nos separar, eles não se abalam, nada vai nos separar, nada vai nos separar, não, não, nada vai nos separar, nada vai nos separar, eles não se abalam, nada vai nos separar, não, 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 e nada vai nos separar, oh, nada vai nos separar, eles não se abalam, nada vai nos separar, e nada vai nos separar, nada vai nos separar, oh, e nada vai nos separar, eles não se abalam. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Som, glória a Deus. Amém, queridos. Deus abençoe a todos vocês que participaram. Um momento tão precioso, tão especial. Que Deus guarde, abençoe em nome de Jesus. Obrigado, Pai, por cada um dos teus filhos e com coração puro, coração aberto, Pai, se dispuseram, Pai, a esta obra, a esta ministração. Muito obrigado, Pai. Guarda-os para a tua glória e para a tua bondade, Pai. Assim, Senhor, também abençoamos a tua igreja, Senhor, em nome de Jesus. Uma semana rica da tua presença, Pai. Os teus anjos acampem ao redor, Pai, do teu povo e guarde livre de todo mal, Pai. Eu os abençoo também, Senhor, para a glória do teu nome. Amém e amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Fiquem na paz do Senhor. À noite tem mais aí.